Acharam? Gênesis 12? Geralmente a gente fala amém. Graças a Deus. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Glória a Deus. Põe sua mão sobre o coração e diga comigo assim, Espírito Santo, me ensina que o melhor caminho é ser conduzido por ti. Espírito Santo, fala comigo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar essa noite rapidamente, não quero ser extenso, sobre conduzidos por Deus. Quando nós olhamos para a vida como um todo, nós podemos facilmente comparar nossa vida a uma grande viagem. E nós estamos rumo a um destino que nós escolhemos ainda em vida, um destino final que nós escolhemos ainda em vida a partir de quem nós escolhemos para conduzir a nossa trajetória. Então, a partir de quem nós escolhemos para conduzir a nossa vida, nós estabelecemos um rumo final para a nossa história. Nós decidimos em vida aonde nós vamos passar a eternidade. E saiba que nós somos eternos, tanto para a vida quanto para a morte. Por mais que a segunda opção não faça tanto sentido, mas somos eternos, tanto para a vida quanto para a morte. E existem inúmeros exemplos de por que nós poderíamos ser conduzidos ou ter as nossas vidas dirigidas. Mas eu gostaria de focar em apenas 2 exemplos simples, comuns, para a nossa reflexão de hoje. O primeiro exemplo de quem poderia, e aí se o irmão quiser tomar nota, pode ficar à vontade, abrir o bloco de nota do celular também pode ficar à vontade. O primeiro seria os nossos desejos. Nós podemos ser conduzidos pelos nossos desejos. E na Bíblia nós temos um exemplo claro de quem foi conduzido pelos seus próprios desejos, quando nós vemos a história de Davi. A Bíblia diz no 2º livro de Samuel, no capítulo de número 11, que no tempo de guerra, Davi decidiu ficar no palácio. E ficando no palácio, enquanto os seus soldados saem para pelejar, ele vê do pátio ou do terraço do palácio uma mulher tomando banho. Seu nome era Betseba. E ele olha e admira. Mas, por ser conduzido pelos seus olhos, pelo seu desejo, ter a sua mente vazia, num tempo em que ele precisava estar ocupado, ele cede ao pecado. Porque todas as vezes em que a nossa mente não estiver ocupada com as coisas do céu, nós vamos ceder às tentações. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se existe algum louvor, nisso pensai. Porque na medida em que a nossa mente é ocupada pelas coisas do céu, nós alimentamos o nosso espírito e ficaremos menos propensos a ceder às tentações da nossa carne.
Mas em vez de Davi cumprir o seu propósito, que era sair em batalha, ele fica, observa, deseja, e ele olhando do terraço, aquela mulher que estava tomando banho, ele olha, manda os soldados irem buscar, perguntar quem ela era, e então ele cai no pecado de adultério. Além de pecar, como a Bíblia nos mostra, um abismo chama o outro, ele ainda manda para a morte certa o seu amigo Urias, colocando ele na frente de batalha, aumentando o nível do seu pecado. E nós podemos perceber que, a partir daquele momento, a vida dele começa a entrar em declínio. Por quê? Porque vai soar um pouco estranho. O pecado pode até ser bom à primeira vista, mas o boleto chega. A conta bate na porta. O menino nasce, ele engravida Betseba, o menino nasce doente. Só que Davi não desiste. Então agora ele é consumido por jejuns, orações, para que o menino sobrevivesse, mas o menino morre. E agora Deus vem e exorta Davi. E ser conduzido pelos nossos desejos pode nos levar a um ponto de cauterização da mente, perca da sensibilidade espiritual, a ponto de não reconhecer quando Deus fala conosco. Porque a Bíblia diz que Deus levanta Natã, segundo Samuel capítulo 12, a partir do versículo de número 1. E Natã vai à casa de Davi, e na casa de Davi, Natã conta uma parábola. Natã começa a dizer: havia numa cidade um homem pobre e um homem rico. O homem rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, tinha uma rica criação. E havia um homem pobre que possuía apenas uma ovelha, que havia comprado ainda quando era pequena, e havia abraçado, criado. Ela comia da sua comida, bebia da sua bebida, dormia aonde ele dormia também, de maneira que ele tinha aquela ovelha como uma filha. Mas chegou um viajante, e o homem rico o recebeu, e em vez de tomar da sua criação, ele vai e toma a ovelhinha do pobre, mata e oferece ao viajante. A Bíblia diz, esse é o versículo 5 do capítulo 12, que Davi nem espera Natã terminar a parábola que ele estava contando, e Davi se levanta enfurecido, e a ira dele se acende, e ele diz: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. Não muito diferente das pessoas que vivem fazendo o que querem da vida, chegam na igreja, ouvem uma palavra e pensam consigo: bem que fulano podia estar aqui, essa palavra se encaixa certinho para ele. Vou até gravar para mandar pelo zap, porque ele precisa ouvir essa palavra. Porque ser guiado pelos desejos pode nos levar não só ao pecado, como também à frieza espiritual e à insensibilidade. Mas, graças a Deus que Davi ouviu. E a Bíblia mostra que Davi se arrependeu. E aí, como prova do seu arrependimento, Davi ainda escreve um hino de louvor a Deus, que é o Salmo de número 51, onde ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
E aí Davi, na máxima do seu arrependimento, ele diz: Senhor, retira tudo de mim, mas não retira a presença do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você pode conquistar muitas coisas na sua vida, você pode alcançar e chegar a lugares extraordinários, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo em você, todo sucesso que você tiver na vida será um fracasso. E não há dificuldade, meu irmão, para ser guiado pelos seus desejos. Infelizmente não há. Tudo que você precisa é ser levado pelo momento. Se você quiser mesmo chutar o pau da barraca, é só ser levado pelo momento. E entenda isso. O primeiro olhar é inevitável. O primeiro olhar é normal. O problema é o segundo olhar. E o problema é o que vem a partir do segundo olhar. O problema é quando, além de olhar, você vira a cabeça. Mas eu vim falar de uma maneira melhor de ser guiado, de um condutor extraordinariamente melhor, que quer dirigir as nossas vidas. E esse condutor é Deus. E Abraão é um exemplo extraordinário de quem foi dirigido por Deus a sua vida inteira. Ele não foi perfeito, ele teve os seus erros, ele pecou, ele falhou, e eu acho extraordinário isso na Bíblia, porque a Bíblia não faz questão nenhuma de omitir os erros dos grandes homens de Deus. Eles mostram, a Bíblia nos mostra as falhas desses homens, para mostrar aonde nós podemos chegar em Deus, para mostrar que Deus não despreza um coração quebrantado, para mostrar que Deus não despreza quem se arrepende. Só que, para ser dirigido por Deus, Abraão teve que passar por algumas coisas. Para ser dirigido por Deus, é preciso se disponibilizar a passar por alguns processos. Porque é até popular o ditado: venha como estás, mas não fique como veio. Essa é a proposta do Evangelho. Nós entramos aqui para ser transformados. E a transformação é um processo. E é preciso permitir-se passar por esse processo. E Abraão recebe a instrução de Deus. E é preciso compreender que esse processo é muito mais profundo do que apenas uma ação superficial. Porque Deus vai dizer para Abraão: sai-te, ou saia. E essa expressão sai-te vem do hebraico yalak, que significa sair de si mesmo. O que Deus estava dizendo para Abraão é: você quer ser dirigido por mim? Então você precisa compreender que não adianta passar só uma maquiagem para cobrir as imperfeições. Não adianta só vestir uma roupagem e dizer está transformado, porque o processo que Deus quer fazer começa no coração. Então não é só jogar uma base no rosto, jogar um pó, ou sei lá o que passam de maquiagem aí, mas não adianta, não adianta. Porque Deus não olha para a aparência externa. Deus fala isso para Samuel quando ele vai ungir Davi a rei. Samuel, eu não olho para a aparência do homem, eu olho para o coração. Por isso, já é de se esperar que o processo que Deus quer fazer seja interno. Ou seja, Deus quer mexer nas raízes. Deus quer mexer por dentro
e por fora. Ou, se nós pudermos colocar de maneira melhor, a transformação externa é resultado da transformação interna. Não adianta, irmão, querer mascarar as coisas diante de Deus. Porque para quem nós temos que aparecer transformados, e isso que realmente importa, é diante de Deus. E aí Deus submete Abraão a 3 processos. O primeiro processo, e se você quiser tomar nota, para ser dirigido por Deus é: sai-te da tua terra. E o que significa isso? Deus estava dizendo em outras palavras para Abraão: Abraão, sai da sua zona de conforto. Sai do lugar onde você conhece todo mundo, onde todo mundo é teu amigo, da onde você tem o seu sustento fácil, porque agora eu te chamei para depender de mim e não do seu próprio braço. Então, sair da sua terra é sair da zona de conforto. E nós precisamos compreender isso, que o evangelho é desconfortável para o homem. Se o irmão está procurando conforto, definitivamente no evangelho de Cristo não é o seu lugar. Porque, aliás, Jesus vai dizer num dos textos que eu vou usar essa expressão, mais desaforados da Bíblia. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, ele diz: e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por que desaforado esse texto? Porque Jesus está dizendo assim: se alguém quiser, eu não estou obrigando ninguém. Eu não coloquei a arma na cabeça de ninguém e diz, você vai me seguir. Se você quiser me seguir, você precisa compreender que existe um preceito. Você precisa negar quem você é todo dia. Você precisa negar o seu orgulho. Você precisa negar as suas vontades. Você precisa negar os seus desejos. Porque a palavra-chave do Evangelho de Cristo é renúncia. Se você quer seguir a Jesus, você precisa compreender que você vai passar por muitos desconfortos na vida. E o pastor Jonas Madureira é quem diz: abra a jaula de um prisioneiro e não se espante se ele não sair, principalmente se a prisão for extremamente confortável, porque não existe prisão pior do que o conforto. O conforto é uma prisão sem grades. E muitas pessoas estão aprisionadas num aparente conforto e estão deixando de viver a plenitude do que Deus tem, porque não querem passar pelo processo do confronto, do desconforto. Existe um exemplo extraordinário que nos mostra isso de maneira mais clara, que é o voo da águia. Quando uma águia reconhece que é tempo dos seus filhotes voarem, ela começa a insistir que eles saiam do ninho, porque é tempo de aprender a voar. E note que quem reconhece são os pais. Não são os filhotes que reconhecem quando é hora ou não de voar, mas a mãe sabe. Então, ela começa a cutucar os seus filhotes no ninho. Só que o ninho da águia, ele é formado por 3 camadas. Uma camada de galhos espinhosos, uma camada de folhas e uma camada de algodão. Então, como eles estão extremamente confortáveis, eles não querem sair. Então a mãe vem, levanta os filhotes e retira a primeira camada, que é a camada de algodão.
Os filhotes começam a se aninhar, mais desconfortável, entre as folhas já começam a sentir os espinhos, mas ainda assim não decidem sair. Então a mãe levanta os filhotes e retira a camada de folhas. E agora os filhotes estão só nos espinhos. Então os filhotes tentam se aninhar, numa tentativa ainda de ficar naquela prisão do conforto, só que agora eles começam a se cortar nos espinhos. E numa última tentativa de tentar ensinar os filhotes a voar, a mãe águia pega o filhote e lança ele de despenhadeiro abaixo. E enquanto o filhote está caindo de despenhadeiro abaixo, penhasco abaixo, a mãe só está observando atentamente. E ele chacoalha suas asas, grita, começa a se estremecer. E quando a mãe percebe que ele não vai conseguir voar, ela dá um voo rasante. E antes que seu filhote se esborrache no chão, ela o pega e em suas asas leva de volta ao ninho. Reconstrói camada por camada e aninha os seus filhotes e começa a os afagar com sua asa, como quem diz: eu não quero te matar, eu quero apenas que você aprenda a voar. Daí nós percebemos o porquê às vezes nós nos deparamos com pressões insuportáveis na vida. É Deus dizendo: eu conheço o teu potencial. É Deus dizendo: eu sei até onde você pode chegar. Eu sei que você pode alçar voos maiores, mas você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa sair dessa fala: eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não faço, eu não alcanço. Porque Deus sabe até onde você pode chegar. E se necessário for te jogar de despenhadeiro abaixo, Ele te joga, porque Ele quer te ver alçar voos maiores na presença dEle. E a mãe repete o processo quantas vezes forem necessárias, até que o filho consiga voar. Daí porque algumas pessoas estão num ciclo interminável e ficam se perguntando: Deus, até quando? Melhora e piora. Parece que eu sempre volto a estaca zero. É Deus dizendo: eu quero que você voe, mas você não está entendendo o recado. Eu quero te levar a um nível mais alto, mas você não está entendendo o recado. Eu quero te levar a patamares maiores, mas você não está entendendo a mensagem. Eu e você precisamos sair da nossa zona de conforto, porque Deus tem mais. Deus tem mais. Mas nós estamos limitados pela prisão que nós mesmos construímos, a prisão do conforto. Porque, irmão, se eu fosse me limitar à zona onde eu me sinto confortável, eu nunca estaria aqui. Eu tenho um problema terrível com timidez. Eu não consigo explicar como eu estou falando aqui hoje à noite. Mas essa capacidade não vem de mim. Essa capacidade vem de Deus. Eu não tenho problema nenhum, irmão, em ficar em silêncio. Eu posso entrar num ônibus e viajar 3, 4, 5 horas sem dizer uma palavra. Uma vez até eu vim receber um pastor que veio pregar aqui na sede no domingo pela manhã. E eu perguntei para a pastora que dirigia o culto se ela tinha certeza que eu devia recepcionar ele. Mas ela insistiu, eu falei: vou subir. Subi, dei a paz do Senhor, perguntei como foi a viagem, sentei, e essa foi a última palavra que eu falei por 15 minutos, porque o pastor também era tímido. Nós ficamos 15 minutos, um olhando para o outro, ele tomando café e a gente sem falar nada. Porque eu tenho dificuldade, irmão, até mesmo de começar uma conversa.
Se você me vê no canto andando pelos corredores da sede e você não puxar assunto comigo, provavelmente eu não vou puxar assunto com você. Mas não é por orgulho nem nada, é timidez. E como é que eu estou aqui hoje à noite? Porque a pressão de Deus foi me empurrando, me empurrando, me empurrando. Até que eu chegasse, eu creio que ainda não cheguei, aonde Ele quer que eu chegue. Porque Ele sabe aonde nós podemos chegar. Depois de 15 minutos em silêncio, Ele falou, vamos descer? E eu falei, vamos. Nós trocamos 12 palavras ao todo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. O segundo processo por qual ele passa é: sai-te da tua parentela e da casa de teu pai. E aqui, de maneira bem implícita, ele está dizendo, abandone as más influências. Por quê? Eu explico, não é que parente é má influência, não vai interpretar errado o que eu estou falando, está sendo gravado, hein? Pelo amor de Deus. Por que ele está dizendo abandone as más influências? Porque o pai de Abraão, Tera, ele era construtor de ídolos. Quando Deus diz para Abraão, sai da tua parentela e da casa do teu pai, ele está dizendo, abandone o lugar da idolatria. Abandone quem está te puxando a adorar outros deuses. Abandona quem está te influenciando, ou sai de perto de quem está te influenciando a fazer o que é errado. É seguir a instrução que está em Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado, feliz, mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E não é que você vai ser um quadrado que agora não conversa com ninguém mais que não seja crente, não é isso. O que a palavra nos instrui é não procurar amizades profundas com quem não professa a mesma fé que nós. Eu te pergunto, como é que você vai pedir conselho de vida a alguém que você diz ser seu amigo e não crê em Jesus? Como é que você vai perguntar o que fazer para alguém que não está na mesma fé que você? Por que isso é importante? Pelo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu posso lhe dar um conselho essa noite esteja perto de quem te aproxima de Deus. Esteja perto de quem vai te convidar para orar mais. Esteja perto de quem vai te incentivar a ler mais a Bíblia. Porque nós devemos ter amizade com quem é amigo de Deus. Abandone as más influências. Porque senão dali a pouco você pode estar agindo de uma maneira contrária ao que a palavra ensina. Exatamente por estar aliançado com quem não tem aliança com Deus. A Bíblia trata a amizade no mesmo nível da irmandade. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Então, preste atenção quem você traz para dentro da sua casa. Presta atenção com quem você compartilha a sua intimidade. Presta atenção com quem você está buscando conselho, porque às vezes alguém está incutindo uma ideia na sua mente, bem devagarinho, levando grão por grão, uma ideia que é contrária à palavra de Deus. Preste atenção nas suas amizades. Preste atenção com quem você tem se aberto. Porque essas pessoas podem te levar, sem que você perceba, para longe de Deus. Terceiro, para encerrarmos, a Bíblia diz: vai para a terra que eu te mostrarei. E aí eu lhe pergunto, que mapa eu compro com a localização terra que eu te mostrarei?
Eu vou um pouquinho mais longe, bem mais longe. Que atlas eu compro com o título Terra onde eu te mostrarei? Que aplicativo que eu baixo? O Waze, o Google Maps, e eu digito Terra que eu te mostrarei e ela vai me revelar qual é esse endereço. Como eu encontro esse local, Terra que eu te mostrarei? E aí vem o que é o terceiro processo para ser guiado por Deus, dirigido por Deus, é ter relacionamento com Ele. Por quê? Porque Deus não revelou a localização para Abraão. Ele diz: Abraão, sai. Para onde? Para a terra que eu te mostrarei. E onde fica? Eu te mostrarei. O que o Senhor me mostrará? A terra. Qual terra? Que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus estava gerando uma dependência. E na medida que Abraão avançasse, ele precisaria estar sensível à voz de Deus. Porque na medida em que Abraão caminhasse, Deus ia dizer: segue à frente, vira à direita, curva acentuada à esquerda, há um declive, chuva à frente, recua, para um pouco, caminha mais um pouco, vai um pouco mais rápido. Porque na medida que Abraão decidisse ouvir a voz de Deus, Deus ia revelando a cada passo do processo aonde Abraão deveria ir. O que Deus está dizendo a Abraão no capítulo 12, versículo 1 é: Abraão, tira o tampão dos ouvidos, porque a partir de agora você não depende do jornal, você não depende de amigo, você não depende de pastor, você não depende de política, você depende da minha voz. E na medida que minha voz disser a você, você vai. Se ela dizer para, você para. Se ela disser prossegue, você prossegue. Porque agora você viverá debaixo da minha direção. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Abra o teu coração para ouvir. Porque Deus está falando. Deus fala através dos sinais da natureza. Deus fala através da palavra. Deus fala através dos hinos. Deus fala nos cultos. Deus fala através dos amigos. Deus está falando a todo tempo. Falte quem queira ouvir a tua voz. Abra os seus ouvidos para a voz de Deus. E aí essa localização, essa sensibilidade vai depender de duas coisas. Primeiro, o teu relacionamento com a palavra de Deus. Que alguns, aliás, precisam tirar a poeira de cima. Porque há muito tempo não leem. Alguém está dizendo: não, eu não ouço mais a voz de Deus. Mas será que você tem aberto a sua Bíblia? Ou a gente só abre a Bíblia no sábado, no culto de jovens. O Deus que fala no sábado, fala no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ele está falando. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. É por isso que às vezes você ouve alguns jovens dizendo tanta aberração em nome da palavra de Deus, mas é porque não leu. E quando lê igual caixinha de promessa. Abre e lê só um versículo. Tira o versículo do contexto e aplica de maneira errada. Faça um voto com Deus. Leia no mínimo um capítulo por dia. Escolhe um livro da Bíblia, começa pelos menores, lê Tiago, lê as epístolas, lê um evangelho, e faça um propósito: eu vou ler um capítulo por dia. Você vai ver que a tua vida vai começar a mudar. Você vai ver que você vai começar a ouvir mais a voz de Deus falar ao seu coração. Deus quer falar. E a segunda coisa que nos move a esse relacionamento é a oração. Porque na medida em que eu conheço a palavra e oro a palavra, eu me aproximo de Deus. E a partir deste momento Deus começa a me guiar.
E aí vem o que está escrito em João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ou Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando você se deparar com um texto que você está lendo e não compreende, corre para a oração. Diz: Senhor, eu não entendi aqui, me revela. A Bíblia é um livro tão extraordinário que é o único livro no mundo que nós lemos com o autor na frente. E o nosso relacionamento com Deus não se diz respeito a quantos hinos nós cantamos, se eu não perco um culto sequer, se eu estou vindo todos os sábados, se eu venho e levanto a minha mão e choro. Deus é mais do que lágrimas, Deus é mais do que arrepios pelo corpo, Deus é mais do que sensações. Deus nunca se propôs a dar sensações a ninguém. Deus se propôs a trazer transformação, a resgatar o homem que estava perdido no pecado. Jesus não morreu na cruz para que a gente viesse se reunir uma vez por semana e sentir arrepio pelo corpo. Jesus veio para nos mostrar um caminho sobreexcelente de salvação, nos reconciliando com Deus. O teu relacionamento com Deus pode ser muito mais do que tem sido. Fica de pé, por gentileza. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E agora você vai fazer uma oração a Deus. E talvez você vai dizer, você chegou aqui e tem sido realmente conduzido pelos seus desejos. E tem sido conduzido pelo que os seus olhos veem, você deseja, vai e peca. Se esborracha, quebra a cara, depois volta para Deus. E Deus te convida para o arrependimento, porque você pode começar a ser dirigido por Deus. Você pode começar a ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa tomar uma decisão. Ou talvez existe algum processo que você está tendo dificuldade, seja ele de dependência, seja ele de renúncia, seja ele de sair da zona de conforto, seja o seu problema em ler a palavra de Deus, ou você ainda sente dificuldade em orar. Eu quero lhe convidar a pedir ajuda a Deus hoje. Eu não sei que dificuldade é essa que a gente tem de confessar que está tendo problemas a Deus. Como se o Deus que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz não fosse me ajudar a ser um crente que ora mais. Não fosse me ajudar a encontrar o caminho do arrependimento. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te levar ao caminho. Ele está aqui para te levar para mais perto. Feche os seus olhos. Comece a fazer a sua oração a Deus.